Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo incrível e maravilhoso. Espero que vocês estejam bem. Tô muito feliz de estar aqui. Já tava até com saudade de gravar vídeo pra vocês. Toda quarta e sábado, mas assim, às vezes eu fico um tempo sem gravar, porque normalmente eu gravo no mesmo dia. Os dois vídeos, que é eu tô inspirado, eu já crio todo o roteiro que eu tenho que falar. E aí eu já faço os dois no mesmo dia, que normalmente vocês veem que quando eu tô gravando vídeo de. Quando eu tenho vídeo de sábado e de quarta, vocês vão ver que eu normalmente tô com a mesma cor de roupa. Porque quando eu pego um dia inspirado e eu começo a fazer os vídeos, né? E hoje vai ser um dia bem inspirado. E olha, o tema de hoje eu caprichei, tá? Eu caprichei com vontade, porque é uma coisa que as pessoas sentem muita, mas muita dificuldade de administrar, que é o quê? Os relacionamentos e a qualidade desses relacionamentos. E aqui eu não falo somente de relacionamento afetivo, mas eu falo de relacionamento interpessoal, relacionamentos com os colaboradores, relacionamento com seus colegas de trabalho, relacionamento com as pessoas próximas de você, relacionamento com os seus familiares, aí também com a sua esposa, seu marido, sua namorada ou seu namorado. Então, assim, o relacionamento em si abrange várias pessoas com quem você pode falar. E hoje eu vou te ensinar a trabalhar essa inteligência emocional para que você tenha relacionamentos mais duradouros e muito melhores para que essas pessoas te compreendam. Por quê? A pergunta do vídeo que eu faço para vocês hoje é a seguinte: você já sentiu que, por mais que você tente, algumas conversas sempre acabam em conflito ou em intriga, algum tipo de problema? Ou às vezes parece que as pessoas, algumas pessoas, né, elas não entendem o que você quer falar, que às vezes dá vontade de sacudir a pessoa e falar: Meu Deus do céu, entendo o que eu tô te falando? Já aconteceu isso com você? Eu tenho certeza que sim. Só que a verdade absoluta para o sucesso dos nossos relacionamentos, em qualquer âmbito, em qualquer área, não depende só do que a gente fala, mas depende de como a gente se sente e como a gente reage àquilo. Por quê? Porque o nosso sentimento e a nossa reação àquilo vai transparecer para outra pessoa em comunicação, às vezes não verbal e muitas vezes até verbal. Imagina que você está muito chateado com alguém. Você vai conseguir falar de forma ponderada? Muitas vezes você vai querer dar esporro, muitas vezes você vai querer brigar, muitas vezes você vai querer gritar com essa pessoa, porque você está muito chateado e as emoções estão muito afloradas dentro de você. Ou seja, você precisa da inteligência emocional para quê? Para você gerir o seu comportamento, para que você consiga entender como que você vai abordar essa pessoa. E aí que entra a inteligência emocional. Os estudos científicos mostram que a inteligência emocional ela ajuda a você se comunicar melhor, a resolver conflitos de forma extremamente saudável. Então a pessoa vai querer tretar com você, vai querer arrumar um problema. Se você tiver inteligência emocional, você consegue resolver esse conflito e você vai sair muito melhor do que antes. Você cria conexões mais fortes e duradouras. Porque você não é aquela pessoa fria, você não é aquela pessoa gelada, uma lagartixa que não tem sangue. Então, hoje, eu vou ensinar a vocês três estratégias científicas para vocês melhorarem a comunicação no dia a dia e para você aplicar isso para que, de fato, os seus relacionamentos estejam muito melhores. Você pode fazer isso com a sua namorada, com o seu namorado, você pode fazer com o seu chefe, você pode fazer com o seu colega de trabalho, você pode fazer com seus pais, você pode fazer com quem você quiser. Mas saiba que você precisa aplicar. Eu sempre falo para vocês aqui e eu volto a repetir: não seja um obeso mental. Aplique as atividades. Pelo menos uma que eu vou passar aqui para vocês, você deve aplicar. Se, obviamente, você quer ter um relacionamento melhor na sua vida, beleza? Então, vamos lá. Qual é a primeira estratégia que eu quero passar para vocês? É o poder da regulação emocional. E a ciência chama de autocontrole. Simples, né? Autocontrole. Então, como que a gente trabalha esse autocontrole, né? Já aconteceu de você, deixa eu pensar numa ocasião. Tá, já aconteceu de você responder uma pessoa no impulso e depois você se arrepender? Você bate pronto e aí depois você fala, nossa, eu não devia ter falado isso?
Isso acontece porque o nosso cérebro, ele tem duas forças atuando ao mesmo tempo, tá? A gente tem um ponto chamado amígdala dentro do nosso cérebro, não é na nossa boca, dentro do nosso cérebro tem uma partezinha chamada amígdala que é pequenininha, que ela fica bem dentro do nosso cérebro, na parte bem inferior ali. E o que que essa amígdala faz? Ela reage a impulsos, principalmente impulsos intensos, como raiva e medo. Então, quando a gente está com raiva ou quando a gente está com medo, a nossa amígdala ativa de forma extremamente forte, tá? E a segunda parte do nosso cérebro que ativa muito é o nosso córtex pré-frontal, que está aqui bem na frente, que é a nossa parte racional, que ela é responsável por a gente tomar decisões conscientes, tá? E aí, quando a gente está irritado, quando a gente está magoado, a amígdala, por mais que seja pequena, ela toma controle de tudo. E aí a gente acaba falando coisas que a gente não queria. E qual é a técnica, qual é a solução que eu vou dar para vocês terem esse autocontrole quando vocês estão muito estressados, quando vocês estão nervosos? A técnica dos 6 segundos. Toda vez que você está chateado, que você está irritado, ou que alguém vai te perguntar de uma forma sarcástica que você não goste, você tem que aplicar a técnica dos 6 segundos, que é o quê? Sempre que alguém te falar, ou sempre que você tiver com uma emoção muito forte, você tem que perceber que você está com essa emoção forte. Você vai respirar por 6 segundos e você não vai responder por 6 segundos. Por quê? Esses 6 segundos são, e tem que ser 6 segundos, no mínimo. Por quê? Os 6 segundos, eles são cruciais para sua mente racional assumir o controle. A sua amígdala, ela é um impulso, um choque. E se a gente responde diretamente no choque, a gente vai acabar tomando decisões equivocadas. Se a gente dá os 6 segundos para mais, para a gente pensar, refletir, e aí sim a gente dá a resposta correta, obviamente a gente vai dar uma resposta muito melhor do que anteriormente. Então, as pesquisas sempre mostram, né? Algumas pesquisas científicas vão mostrando que essa pausa pode reduzir respostas impulsivas e melhorar a comunicação em 90% das situações. Então, essa primeira estratégia de autocontrole é sobre você entender que você está num estado, tipo um estado ruim, um estado indesejado. Eu tô estressado, tô triste, tô magoado, tô puto, tô o que quer que seja, tá? Você pode estar o que você quiser. O importante nesse ponto é você ter o autoconhecimento. Entenda o seu estado emocional atual. Tô feliz, tô triste, tô eufórico, não. Então, você vai entender isso. Para quê? Para você compreender a sua reação em cima disso. Para você não responder de supetão e depois você ficar se arrependendo por aquilo que você não queria ter falado, tá? A segunda estratégia é a escutativa, tá? Eu tô tentando me lembrar do que eu, do que eu escrevi. A segunda estratégia é a escutativa. A gente chama de efeito espelho, tá? Ou algumas pessoas na PNL, que é na programação neurolinguística, chamam de rapport, tá? Isso daqui vocês podem pegar em vários livros de comunicação, de programação neurolinguística. Tem um livro muito, muito, muito bom chamado Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, um com a capa azul, muito bom, tá? Que fala também sobre a escutativa. E o que que é essa escutativa? A escutativa nada mais é do que você prestar atenção de forma correta ao que a pessoa está falando. Por quê? Quantas vezes você já ouviu alguém falando, tipo, desabafando ou falando alguma coisa, e ao invés de você prestar atenção, você só estava esperando você responder? Quantas vezes, né? No dia que você faz isso. Às vezes você não está prestando atenção no que a pessoa fala. Às vezes você simplesmente só quer responder. Você não está focado no que a pessoa está falando, você está focado na sua resposta. Isso é péssimo. E a escutativa, ela ajuda muito a isso. E por que que a gente chama de efeito espelho, né? Porque quando a gente vai falar com a pessoa, quando a gente vai ouvir essa pessoa, quando ela está falando com você, é sempre bom você repetir o que a pessoa disse, só que com as suas próprias palavras. Vou te dar um exemplo. Imagina que uma pessoa chega para mim e ela começa a desabafar e fala: Ah, Cláudio, sabe o que acontece? Eu tô tão triste, parece que ninguém
me valoriza no trabalho, parece que ninguém gosta de mim lá, ninguém, poxa, nem reconhece o que eu faço. E aí, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar, pô, então você sente que seu trabalho não está sendo realmente valorizado, né? Tá entendendo que eu tô repetindo o que a pessoa tá falando? Mas ela inconscientemente, o que que ela vai entender? Pô, esse cara tá prestando atenção em mim, ele tá me entendendo, ele tá tendo um pouco de empatia comigo. Então, esse tipo de técnica que a gente chama de rapport também, você pode fazer inúmeras vezes. Ao invés de você ficar só preocupado com a tua resposta, presta atenção no que a pessoa está falando. Não é fácil, mas você vai ter que começar a fazer essa atividade. Presta atenção no que a pessoa está falando e tenta repetir com as suas próprias palavras o que ela está falando. Por quê? Isso ativa um negócio no nosso cérebro. Eu não sei a parte do cérebro de fato, porque eu não sou um neurocientista, não sou médico. Mas quando a gente faz isso, o nosso cérebro ele tem uma areazinha que ele faz a gente se sentir compreendido. A gente se aproxima dessa pessoa porque ela entende a gente, porque ela tá ali do lado da gente, porque ela tá tendo empatia com a gente. E isso fortalece muitos vínculos com a outra pessoa. Isso reduz muitos conflitos, porque às vezes você quer dar uma opinião para a pessoa, você quer dar um conselho de fato para ela, só que às vezes ela não está aberta para ouvir. E quando você usa esse efeito espelho, essa técnica de rapport, a pessoa fica mais aberta a receber algum tipo de conselho ou de crítica de que seja. Então, você sempre precisa trazer esse efeito espelho. Por quê? Porque senão a pessoa fala, pô, você só vem aqui para me escutar e para querer me bater? Para querer ficar falando de mim. Então, esse é um ponto muito bom e muito forte, tá? Usem a técnica espelho, porque ela é de fato extremamente poderosa. E a terceira estratégia é a comunicação não violenta. Bom, já pelo nome já diz, né? Comunicação não violenta. E eu vou dar 4 passos aqui para você trazer essa comunicação não violenta. O que que é essa comunicação não violenta, né? Às vezes a gente tenta botar pra fora e expor aquilo que a gente tá sentindo de fato, mas às vezes a gente acaba soando extremamente agressivo, a gente às vezes acaba acusando alguém, às vezes a gente acaba magoando as pessoas. E assim, a comunicação não violenta, ela dita totalmente ao contrário disso. Você consegue dizer algo que você tá sentindo que te incomoda sem machucar o outro. Por quê? Se você, e eu tenho certeza que se coloque nesse lugar agora que eu vou fazer com você. Se eu chegar pra você e começar a te criticar, te acusar, falar um monte de besteira contigo, você vai querer prestar atenção no que eu tô falando? Provavelmente não. Você vai querer somente rebater. Você só vai querer brigar, você só vai querer arrumar intriga e confusão. Mas se eu chegar num conselho, numa pergunta, falar o que eu sinto, observando sem julgamento, o que que você vai fazer? Você vai passar a prestar mais atenção comigo. Então não adianta eu chegar querendo dar esporro, botar tudo pra fora do que eu tô sentindo. Até pra botar pra fora, você precisa de inteligência emocional, porque sem ela, você tá pelado, você tá descalço, tá? Então, assim, só toma cuidado com isso. E como que a gente aplica essa comunicação não violenta, tá? Vamos lá. Os 4 passos são os seguintes. Primeiro de tudo, você vai observar a situação. O que que tá te incomodando? Tá, aquilo ali tá me incomodando. Vamos pegar aqui um exemplo de que o que me incomoda quando eu tô falando com alguém. Eu tô falando com alguém, a pessoa puxa o celular e fica respondendo mensagens. Isso me incomoda profundamente. Só que eu não vou falar para a pessoa, pô, larga esse celular aí, pelo amor de Deus. Eu não vou fazer isso. Porque senão a pessoa vai enfiar o celular no bolso e ela não vai querer prestar atenção, ela vai ficar nervosa querendo me ouvir. Ela fala, pô, resolve logo essa porra. Então, assim, isso daí é um ponto importante. E aí, o que que eu vou fazer? Primeiro passo é você observar sem julgar, tá? O que te incomoda naquela situação? Tá? A pessoa tá mexendo no celular enquanto eu tô falando e ela não olha pra mim, ela não presta atenção em mim. Isso é uma coisa que me incomoda. Tá? Primeira de coisa é você observar. Você não vai comentar nada. Observe. Beleza? Segundo ponto é você expressar os seus sentimentos. O que que normalmente eu faço quando alguém está mexendo no celular e isso me incomoda? Eu observo, eu boto a mão no bolso, no ombro da pessoa e falo, poxa, sabe o que acontece? Eu tô sentindo que a minha opinião não está sendo muito importante para você. E aí a pessoa, ué, por quê? Fala assim, ah, poxa, então, e aí que você vai colocar um pouco dos seus sentimentos, sem vitimismo, sem drama, sem nada, mas você vai falar: eu sinto que
minha opinião não está sendo tão importante porque você está valorizando outras coisas no lugar daquilo que eu estou falando agora. Então, no terceiro passo, é você falar as suas necessidades. Você falar o seguinte: olha só, eu estou sentindo que minha opinião, meu sentimento não é tão importante para você. E, poxa, para mim é muito importante eu ser ouvido na hora que eu estou falando, porque você pode prestar atenção e você pode achar alguma coisa que possa me ajudar. Então, para mim, é essencial eu ser escutado nessa hora, porque você pode me ajudar e eu preciso muito da sua ajuda. Bota a responsabilidade no ombro dessa pessoa. E o quarto e último passo é você fazer um pedido, não uma exigência. Você não tem que mandar. O que que você pode pedir para a pessoa? Você pode guardar o celular enquanto a gente conversa, por gentileza? Porque aí você pode prestar mais atenção em mim. Tá vendo como melhora essa comunicação? Tá vendo como você bota peso e responsabilidade na outra pessoa, ao invés de você querer obrigar e botar tipo uma arma na cabeça da pessoa? Arranca esse celular daí! Não vai adiantar de nada. Então, quando você dá um sentimento para a pessoa tem um pouco de empatia, ela fala, putz, pô, desculpa. Aí a pessoa vai estar mexendo no celular, ela vai estar assim, ó. Ela fala, putz, poxa, desculpa. Eu não vou mexer mais não, vou deixar no silencioso. E aí a pessoa vai prestar atenção em você. Eu, Cláudio, sou um cara que toda vez que eu vou encontrar alguém, eu deixo o meu celular no silencioso ou deixo o meu celular no modo não perturbe, porque aí ele não apita, não treme, não faz nada. Por quê? Porque eu quero estar entregue àquela pessoa para prestar atenção a ela. Obviamente, se caso tiver alguma urgência, alguma coisa, a pessoa vai me ligar, eu vou olhar e falar, poxa, você me desculpa, eu vou ter que atender esse telefonema aqui, eu vou ter que responder essa pessoa porque é uma urgência. Beleza. Isso é uma coisa, porque a outra pessoa também vai prestar atenção e vai entender, poxa, é uma urgência. Mas você toda hora tá apitando e você puxando o celular e toda hora você prestando atenção no celular, mais no celular do que na pessoa, a pessoa de fato se sente incompreendida e os relacionamentos aí, de fato, vão pro beleléu. Ok? Então, quais são as três estratégias para a gente recapitular? A primeira estratégia que eu falei para vocês é o poder do autocontrole. Lembra dos 6 segundos. Antes de você falar qualquer coisa, entenda o seu estado emocional e respire por 6 segundos antes de responder. A segunda técnica, para mim, é a melhor técnica de todas, que é o efeito espelho ou o efeito rapport. Que é o quê? A gente repetir aquilo que a pessoa está falando na nossa interpretação, para que a pessoa se aproxime da gente. E a terceira e última comunicação e estratégia é a comunicação não violenta. Então, você falar o que você está sentindo, falar das suas necessidades, colocar responsabilidade nessa pessoa e, obviamente, fazer um pedido para ela e não somente uma exigência. Beleza? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual dessas três estratégias você vai usar para melhorar os seus relacionamentos? Eu queria que você usasse pelo menos uma, tá? Pelo menos uma hoje, com quem quer que seja, se você está conversando com alguém. Pode ser por mensagem, pode ser por áudio, pode ser por vídeo, pode ser ao vivo. Então, assim, eu queria que você utilizasse isso, porque essa comunicação vai te ajudar muito a melhorar os seus relacionamentos, tá bom? E eu queria que você se lembrasse de uma coisa: a inteligência emocional não é algo fixo, tá? Mas ela é uma habilidade que você tem que treinar. O seu cérebro é um músculo. E assim como os seus músculos, seu bíceps, seu tríceps, seu quadríceps, seu peito, sua coxa, seu glúteo, todos os músculos são treinados na academia. Esse aqui, ele é treinado de duas formas, estudando e praticando. Ou seja, você tem que praticar aquilo que você está aprendendo agora comigo. Então, treine essa habilidade, treine essas estratégias. Quanto mais você aplicar essas técnicas, melhores serão os seus relacionamentos. Eu garanto isso para vocês, garanto de verdade, tá bom? E obviamente, se esse vídeo fez sentido para você, agora sim eu peço para você deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir isso daqui. Sabe aquela pessoa péssima de relacionamento, que é ruim demais de conversar? Manda esse vídeo para aquela pessoa que tem uma dificuldade de se comunicar com a outra, porque de fato é assim que a gente vai melhorar a nossa comunicação e o nosso relacionamento com as outras pessoas, beleza? E para poder finalizar, eu queria deixar bem claro para vocês que os relacionamentos saudáveis, eles começam não com a pessoa, mas eles começam com a forma que você gerencia as suas próprias emoções. Eu queria que ficasse isso bem claro. Às vezes a culpa não é do outro, e a grande parte das vezes a culpa não é do outro. A culpa é nossa de não compreender as nossas emoções e os nossos sentimentos e em fazer um comportamento e uma atitude
inteligente. Beleza? Então, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma semana incrível, maravilhosa, independente do dia que você está vendo. Espero que você tenha muitas realizações e aprendizados na sua vida. E, obviamente, se você quiser, temos vídeos aqui todas as quartas e sábados. Quartas-feiras, dicas mais técnicas, um negócio um pouco mais profundo. E aos sábados, algo um pouco mais inspiracional, mais lúdico, um freestyle, né? Na verdade, eu faço um vídeo um pouco mais solto no sábado, porque eu gosto de fazer um negócio mais inspirador, um pouco mais reflexivo para gente. E nas quartas-feiras eu dou algo mais técnico para você aplicar na sua vida, para você se tornar protagonista da sua própria vida, beleza? Então, no mais é isso. Um beijo grande, muito sucesso e fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.